Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a que continuemos os nossos raciocínios que estudávamos sobre a culpa, o remorso e agora esses dois aspectos levando-nos a exatamente ao arrependimento. E como nós poderíamos definir o arrependimento? É uma mudança de direção da mente. Eu vou ter atitudes, eu vou ter características, eu vou ter um temperamento, um ritmo de trabalho, de vida, em detalhes que vão implicar em evolução e crescimento, em desenvolvimento de uma nova forma de consciência. Então, o arrependimento, ele é chamado como culpa e remorso saudáveis, uma vez que leva a que se busque atitudes contrárias, opostas àquelas tomadas anteriormente. Por quê? Porque o arrependimento causa uma mudança de mentalidade. E ele surge após eu ter me detido na culpa e no remorso. Porque aí eu me deparei com as consequências das escolhas negligenciadas, das oportunidades que eu perdi. E o arrependimento, então, ele, quando é verdadeiro, ele significa mudança de comportamento. E a maior prova dele é a alteração de uma situação estabelecida para um novo estado de coisas. Ele significa movimento no adquirir de coisas novas e revisão de valores e relações. Leva, portanto, a situações saudáveis que potencializam a certeza de que ninguém de nós está à margem do amor de Deus. E aí, o que vai se fazer imprescindível é a ação da vontade, do querer de verdade, da deliberação, da coragem firme, forte, para sustentar a harmonia do espírito. E aí, a gente tem que dar uma paradinha para pensar qual é o teor da nossa vontade. É uma simples ideia, um desejo, um sonho, ou é uma razão determinada, capaz de movimentar e comandar com retidão os problemas existenciais. Então, eu preciso analisar, antes de tudo, qual é o teor da minha vontade. E definida, então, esta, partir para a função do arrependimento, que é a mudança da mentalidade, na qual o ser realmente rejeita as decisões anteriores, não quer mais agir daquela forma, quer fazer diferente, não mais repetir o passado, significando isso um movimento do espírito que, compreendendo os próprios desvios, busca neles meios para ações novas. E aí, então, se destaca o poder do arrependimento, que torna possível o crescimento espiritual, pois ele envolve uma mudança radical de vida. De modo geral, nós vimos lá na culpa, nós queremos nos punir, nós nos condenamos. E aquela atitude não foi boa, mas era fruto da nossa ignorância. Hoje, nós sabemos fazer melhor. Então, refletir as dores que eu vivi quando eu me detinha naquelas situações tão desconfortáveis, o quanto o remorso me fez sofrer e o quanto é importante exatamente que eu, relembrando esses detalhes, eu encontre realmente
forma mais enriquecida para trabalhar as tolices do passado, dispondo-me assim a raciocínios novos e exatamente lembrar que o momento atual é aquele em que o arrependimento, significando sim uma dor moral, ao mesmo tempo traz e oferece para cada um de nós perspectivas para agir, para ser, para fazer diferente. Se eu tiver condição, procurar as pessoas com as quais eu me comprometi, com as quais eu me sinto em débito. Se não puder mais vê-la, ou se ela já tiver desencarnado, orar por essa pessoa, por essa situação, falar-lhe abertamente da nossa tristeza pelos atos cometidos, pelas ofensas feitas, e lembrar que esse arrependimento pode acontecer em qualquer momento, em qualquer tempo. E nós não podemos nos deter nele. Por isso, essa situação de buscar as formas de nos recompor perante nós mesmos e perante as pessoas com as quais tivemos atitudes não muito elegantes. Então, ter firme em nós que o verdadeiro arrependimento pede alguns procedimentos. Primeiramente, que eu admita o erro. E isso é muito difícil. Em segundo lugar, que não adianta só admitir o erro e esquecer depois. Se possível, falar das minhas dores, das dúvidas pelas quais eu estou passando. Num terceiro momento, a decisão firme de não mais repetir aquela ação. E se essas providências não forem tomadas, nós corremos o risco de que as atitudes que nos incomodam sejam repetidas. E aí vão se somar dores maiores. Então, como conclusão dos 3 itens, culpa, remorso e arrependimento, afastarmos-nos do desânimo, que é algo assim terrível, porque ele deixa a alma como se ela estivesse morta. Ela entra num conformismo, numa tristeza, num abatimento, fica deprimida, sem vida, sem coragem, sem entusiasmo, sem vivacidade. Não, não. Não se deter no desânimo, na culpa, no remorso, na vergonha, no arrependimento de quem nada faz, mas, acima de tudo, vontade e confiança em Deus. Fazer a nossa parte, porque Deus age sem cessar, para que despertemos e sejamos sempre, sempre, sempre mais felizes. E aí fica o desejo de um bom trabalho para todos nós, para que possamos trocar ideias, exatamente, e agora nós vamos nos encaminhar para o quarto item, que seria, ou que seria, não, que é a reparação. Ficamos aqui até o nosso próximo episódio. Que a Mãe Querida nos abençoe e guarde.